Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos falando agora da lição de número 8 da nossa EBD. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos numa gravação especial, ao lado aqui do nosso pastor, presidente emérito, pastor Ari Ferreira Coelho, e juntamente conosco está o professor Joás. Para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria, estar aqui juntamente com o nosso pastor presidente emérito, pastor Ari. E hoje nós vamos estudar um tema muito propício, a lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo, das nossas classes da EBD, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A leitura, o nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E só lembrando os irmãos que nós estamos na 8ª lição e ainda no capítulo 2 de Efésios. E isso é muito bom. E diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, e no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E para nós é uma honra muito grande falar dessa lição. Pois bem, antes de nós começarmos o nosso comentário, essa lição vai tratar de 3 pontos principais. No capítulo 1, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar, o capítulo 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o ponto 3, o capítulo 3, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Pois bem, nós queremos passar a palavra ao nosso pastor presidente emérito, pastor Ari, e ele vai nos ajudar, ou vai nos conduzir nessa lição, falando aqui desse tema muito importante. Foi propício, pastor Ari, foi um tema muito bom. Ótimo. E assim, agradeço muito o senhor por nos receber aqui mais uma vez, tá? Muito bom. Queridos irmãos, fiquei muito grato, muito feliz mesmo, por ser o participante nesta data, desta escola dominical maravilhosa, cujo assunto é profundíssimo e maravilhoso, que nos mostra aonde estamos edificados. Edificamos, graças a Deus, o edifício da nossa vida em Cristo Jesus, a pedra angular. Então podemos dizer que estamos edificados na rocha eterna. Que garantia, que firmeza, que coisa fabulosa, coisa maravilhosíssima. Em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Além do que está posto, pois que o qual é o Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, como é maravilhosa a verdade prática da nossa lição. Jesus Cristo é a nossa pedra basilar, ou é a pedra basilar da igreja, que está edificada no meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Achei muito importante essa expressão quando disse os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Se nós tivéssemos tempo de mencionar todos os profetas certos e escolhidos mesmo por Deus, nós gastaríamos aqui horas e mais horas. Mas no decorrer desta lição nós podemos citar alguns como exemplos de profetas maravilhosos.
Aprendo, na verdade prática, que não podemos mudar no que diz respeito aos ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Os acontecimentos mostram que Jesus está voltando. E o povo, quase que de uma porcentagem bem maior, não tem conhecimento disto. Não tem conhecimento de que Jesus Cristo voltará para levar para si, como que está registrado na Bíblia, um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, os acontecimentos, quando observamos bem, porque conhecemos o que se relata na Bíblia quanto ao fim da igreja na terra. Então, os acontecimentos mostram que Jesus está mesmo voltando. Estamos mesmo edificados e fundamentados nos apóstolos e nos profetas? Coisas novas aparecem cada dia. Pastores e ovelha, vamos ter cuidado. Nossos antepassados deixou-nos um grande legado e deram o bom nome às Assembleias de Deus. Eu não sou contra as denominações, absolutamente. Antes, pelo contrário, defendo-as e até mesmo digo que Jesus tem gente lá para ser arrebatados. Principalmente aqueles que velam pela doutrina dos apóstolos e conhecem os testemunhos que deram os profetas. Então, a Assembleia de Deus desfruta e goza deste conceito, deste nível em que ela alcançou de ser considerada uma das igrejas que mais prismam para a conservação da doutrina e dos costumes. Então, vamos observar que a importante lição de hoje chama-nos a atenção no que diz respeito. É de onde nós edificamos e aprendemos. Irmãos, era muito grande o zelo dos nossos antepassados. Sempre faço menção dos pastores de saudosa memória, Alcino Francisco Calu e José Augusto lá do Barreiro. Que ensinamento nós recebemos deles? Eles não nos deram sossego, até que nós, eu e irmã Zezé, chegássemos ao nível de sermos até chamados para a obra de Deus. Foram ensinos maravilhosos, ensinados com muito zelo. A doutrina contida na Santa Palavra de Deus é imutável. Irmãos, não vamos mudar, não. Não vamos mudar. À frente um pouquinho falarei de algo sobre doutrinas e costumes, mas vamos ter cuidado, vamos ser conservadores daquilo que é bom. Nisto está revelada ou assegurada a nossa vitória final. Não mudar os costumes. A doutrina é imutável. Os costumes, eles podem ser revisados, não tem dúvida, de acordo com as mudanças dos povos, a cultura e etc. Agora, sempre gosto de dizer que a imoralidade, a indecência, o banditismo, essas coisas têm que ser banidos do nosso meio para estarmos em estado de perfeição diante do Senhor, nosso Deus. Então, eu sempre digo,
a doutrina e os costumes se adicionam bem. Eu até sempre digo, repito, os costumes podem ser revisados. Não deixou de parecer um exagero no princípio. Mas isso foi movido pelo zelo daqueles que iam abraçando a fé e no anseio de santificar a vida, às vezes apresentava coisas banais, coisas pequenas, que não era pecado. Mas, contudo, mostrava zelo e desejo de estar bem diante de Deus. Pois bem, prezados, falemos um pouco sobre fundamento dos apóstolos. Que vidas maravilhosas eles levaram. Jesus disse para ele, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. E neste prisma, ou nesse desejo, ou ansejo, eles tudo fizeram para deixar para nós este legado de homens fiéis, não é? A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação inabalável, inspirada por Cristo e os primeiros apóstolos. Vejamos, primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram mensageiros originais e testemunhas, representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto. Verso 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Eu gosto muito de meditar nessas palavras, queridos irmãos, quando Paulo teve a oportunidade de dizer para nós: não sabeis vós que sois de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? Aqueles corações antigos, cheios de vaidade, cheios de prostituição, cheios de coisas indecentes, foi banido. E ali foi entronizado o Espírito Santo. Isso é muita coisa para os viventes. Isso é muita coisa para os humanos. Mas há necessidade que se observe e valorize isto. Segundo, todos os crentes locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos dos Apóstolos e nos seus escritos, conforme Filipenses diz também. Capítulo 3, versículo 17. Disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede também, meus irmãos, imitadores, e tende o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que andam assim, dentro do padrão divino, fazendo a vontade do Senhor. Terceiro, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: a. aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procura manter-se fiéis a eles, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Isto é maravilhoso, isto é muito lindo. Para finalizar a minha parte, quando passarei para os nossos célebres professores que prosseguirão com o assunto. Mas, irmãos,
aprendemos aqui nesta importante lição? Quando nós encontramos em tempo perigoso, de mudanças nocivas e inoportunas, não podemos olhar para trás, mas seguirmos firmes à frente, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme está escrito lá em Hebreu: lembrai-vos dos vossos antepassados. Bendito seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós poderíamos aqui prosseguir falando da vida de cada profeta, mas o tempo não dá. Mas vamos lembrar de Isaías, de Jeremias. Jeremias, o profeta do choro, passou por tantas lutas e tribulação, mas nunca arredou o pé da presença do Senhor. O seu fim foi um fim trágico, no sentido de padecimentos, mas a vitória dele foi grande. Bendito seja Deus. Então, meus queridos irmãos, poderíamos falar, mas deixarei para os meus companheiros, não é? E quero lembrar que na propaganda da televisão, quando se faz referência ao coronavírus, lá disse que a desinformação mata. São milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que estão perdendo a sua vida sem conhecer a Deus. Infelizmente, sou obrigado a dizer, conhece a Deus superficialmente. Conhece a Deus com os costumes de dizer, vai com Deus, Deus te ajuda, Deus te abençoa. Ó, vai e volta com Deus. Somente isto. Mas não conhecem, conhecem superficialmente, porque se conhecesse verdadeiramente, fazia o que nós temos feito. Isso não é gabulice, mas é a expressão da verdade. Fazia o que nós fizemos, entregasse a nossa vida a Jesus e prosseguindo avante na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Que Deus em Cristo nos abençoa. Agradeço penhoradamente essa equipe de professores por concedermos essa oportunidade de falar mais uma vez. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Amém. Joás, é muito bom ouvir o pastor Ari, né? Bênção, né? Não é? Bênção. Pois bem, Joás, nós vamos dar vamos falar assim, uma sintetizada em tudo isso que o pastor Ari falou pra gente aqui e falar aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. A nossa lição ela divide em três pontos principais: o edifício espiritual, o fundamento dos apóstolos e edificados para uma morada de Deus. Vamos dar uma sintetizada nisso aí? Quando nós falamos aqui, o pastor Ari falou muito bem da nossa verdade prática, que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Nós estamos falando de uma construção, né, pastor Ari? Verdade, verdade. E assim, vamos dar uma sintetizada aí? Sim, esse primeiro ponto aí é um edifício espiritual, né? O apóstolo Paulo aos Efésios, ele está fazendo o tempo todo uma comparação, né? Ele faz uma comparação entre o judeu, né, e o gentio. Aí ele faz uma comparação entre o templo judeu, né, e o templo do Espírito Santo, né? Nesse sentido, esse edifício espiritual ele está contrastando também com aquele edifício, né, feito por mãos de homens, né? E está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, né? Então, e Deus habita onde, né? Qual que é a morada de Deus? Né? É o coração do homem quebrantado pelo evangelho da salvação, né? Então, para Deus fazer morada, né, ele precisa edificar, ele precisa construir, né, sobre uma base sólida, né? E o profeta messiânico, né, Isaías, lá no capítulo 28, né, no verso 16, ele já faz referência a essa pedra de esquina, essa rocha angular, que é o Messias, que é Cristo. Ele serve de base para todas as outras pedrinhas que vão ser colocadas depois, né? E o pastor Ari, a primeira referência bíblica que ele leu foi 1 Coríntios 3, né?
esse fundamento já foi posto, né? Ninguém pode pôr outro fundamento, né? Quem escreveu isso, 1 Coríntios, é o mesmo que escreveu a carta aos Efésios, né? São Paulo, né? Mas ele que escreveu isso, ninguém pode construir outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo. Ele fala aqui aos Efésios de um tal fundamento dos apóstolos, né? Paulo está se contradizendo de forma nenhuma, né? O mesmo São Paulo que escreve aos Efésios, que escreve a primeira carta aos Coríntios, escreve a carta aos Romanos, escreve a carta aos Gálatas, em todas elas ele se apresenta no primeiro versículo ou nos 3 primeiros, né? Na maioria no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus, como é aqui em Efésios. Então ele não está se contradizendo. Ele se apresenta como apóstolo. E ele está falando de um fundamento dos apóstolos. E ele que está falando desse fundamento dos apóstolos diz que o fundamento é Cristo, que ninguém pode pôr outro. Ele não está se contradizendo, ele está dizendo que existe só um fundamento. Só tem um jeito de nós estarmos seguros. É em Cristo. Ele usa essa expressão 164 vezes nas suas cartas, né? O único jeito de nós estarmos firmes, seguros, como aquela casa na rocha que o Senhor falou, né? O nosso mestre falou na parábola, né? Dos construtores. O único jeito é Cristo, né? Ele não está se contradizendo, ele está se confirmando, ele está dizendo que os apóstolos, o fundamento dos apóstolos é Cristo. Os apóstolos não disseram nada diferente do que Cristo disse. Eles não trouxeram uma revelação nova para aquilo que Cristo falou. Eles estão fundamentando, né, o seu fundamento na rocha que é Cristo. Então não tem outro fundamento. Olha bem, quando o próprio apóstolo Paulo falou sobre essa questão de fundamento dos apóstolos e profetas, o pastor Ari discorreu os 66 capítulos da Bíblia aí, no que ele falou para a gente até aqui, né? Ou seja, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Quando Jesus veio, em Mateus 16, né, e o 17, que quando ele apresenta, e ele também na transfiguração, ele fala: edificarei a minha igreja sobre essa rocha. Ele está falando dele mesmo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então pronto, ali ele estabeleceu, ele ratificou o fundamento do que os 39 livros do Antigo Testamento apontavam para ele, né? Tudo desaguava em Cristo, tudo é nele. E os apóstolos, eles não falavam de outro fundamento, falavam do fundamento que recebeu do seu mestre. Porque o apóstolo, se a gente for olhar, o termo apóstolo é aquele que é enviado, é um mensageiro. Ele não fala por si mesmo, ele fala de alguém superior. Isso. Por isso que alguns cristãos pensam de forma equivocada, né, que há um fundamento, que a igreja está fundamentada em Pedro, né, o apóstolo Pedro, mas essa argumentação, ela, por mais que ela seja apresentada com uma retórica boa, de uma forma lógica, ela não faz sentido, porque o próprio apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 7, ele reafirma que a pedra, o fundamento é Cristo, né? Lá em Atos, no capítulo 4, verso 11, o próprio apóstolo Pedro, pregando, diz que a rocha é Cristo. E ele diz na sua carta, no capítulo 2, que nós somos pedras vivas. Nós, corpo de Cristo, somos pedras vivas. Ele não se colocou como a rocha sobre a qual a igreja é fundamentada. Ele, o próprio São Pedro, né? Então, cristãos que pensam assim estão ligeiramente equivocados, né? Duas observações, Joás, no que você falou. O nome Pedro significa Petros, né? Fragmento de pedra. Uma pedrinha. Pedra pequena, né? Então, Jesus estava se referindo a ele mesmo, a ele próprio. Jesus estava se referindo a si próprio. Sobre essa pedra. Sobre essa rocha, sobre essa pedra. Né? Se ele se referiu a Pedro, foi no máximo a respeito do pronunciamento de Pedro. Se a referência que ele fez foi a Pedro, foi ao que Pedro disse. Exato. Né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Aí, logo em seguida, Jesus diz, né, sobre esta pedra. Né? Então, Cristo, se ele está se referindo a Pedro, é sobre o pronunciamento de Pedro, de que ele é o Cristo, ele é a rocha, ele é o fundamento. Estava voltando para ele o que saiu dele. Né? Joás, e nós já falamos aqui desses 3 pontos, então olha que interessante. Desse fundamento, né?
do edifício espiritual, do fundamento dos apóstolos e também de edificados para a morada de Deus. Aqui, o próprio Jesus não está falando, quando ele falou de fundar a igreja, a base da igreja, ele não está falando de uma denominação, ele está falando de pessoas que entenderiam a salvação produzida por ele Cristo. Pastor Ari, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que a igreja, né, caminhou. O senhor já está na cidade de Caratinga há tantos anos, falando dessa doutrina maravilhosa. Eu vou ser sincero, quando eu vejo o senhor pregar, eu empolgo, falo assim, gente, a gente vê o pastor Ari nos 91 para 92, né, pastor? Exatamente. E assim, falando com tanta veemência dessa doutrina, e a gente está falando de uma coisa que é imutável, que é a palavra de Deus. Isso empolga a gente, pastor, isso é muito bom. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Sim, meu irmão. E eu gosto de falar sobre isto, porque a minha conversão foi uma das coisas mais belas, pela misericórdia de Deus. Eu só não matei, mas eu roubei e invadi lar alheio, e afinal de contas a minha vida foi uma vida de travessuras. E por quê? Na realidade, eu converti mesmo por completo. E no início da minha carreira, quando eu frequentava as escolas dominicais, como frequentava também as escolas bíblicas nas igrejas, eu tinha aquele prazer de levar uma caderneta e anotar tudo que eu aprendia, tudo que eu ouvia. Achava belo, maravilhoso, vou guardar para mim. E por isso Deus concedeu-me um estoque, que existe versículo que eu falo eles todos de cor. Às vezes não sei onde está, mas falo ele de cor. Por quê? Deus iluminou-me e capacitou-me para estar diante da igreja. E fico admirado que a minha vida não deixa de ser um milagre, porque eu sou indouto. Eu tenho o primeiro ano, o primário, que no meu tempo exigia o 4º ano. E depois pegavam as aulas para pegar a admissão e prosseguir os estudos. Mas eu nada disso fiz. Não tive a oportunidade para estudar. O que eu passo para a igreja hoje, com convicção e certeza daquilo que estou fazendo e que estou transmitindo a palavra de Deus, eu agradeço a Deus porque foi dado por Ele mesmo. Não é? Recebereis sobre vós o Espírito Santo, e este vos revelará todas as coisas. É o que está escrito. E eu embarquei nesse transporte, graças a Deus. E estou aqui com os 90 anos, não falo isto como vanglória, mas a igreja teve a oportunidade de crescer, não é? Cheguei em Caratinga, recebi a igreja com 5.000 membros em todo o campo. E hoje alcançamos 293 congregações espalhadas no estado e alguns países, como seja a Ucrânia, como seja Portugal e outros mais, mas o certo é que a igreja cresceu de uma maneira estupenda. Não foi por capacidade, não é? Ou vamos dizer assim, não foi porque eu fui graduado nisso ou naquilo, não, nada. Só tive o primário, mas Deus acrescentou e me deu aquilo que eu precisava. Honro a Deus por isto. Glória a Deus. Muito bom. Joás, nosso tempo está chegando ao final. Vamos fazer algumas considerações aqui? Ótimo. Só sobre esses edificados para a morada de Deus, é que Deus tem esse edifício, né, que a gente chama de igreja, né, e a igreja, assim, não no sentido de uma placa denominacional, né, tem várias placas envolvidas na Universal Assembleia dos Santos, né, tem povos de todas as línguas, tribos, nações e todos os tempos, né, todas as eras da história, né, igreja de Deus, né, igreja de Cristo. E Deus também quer fazer morada no indivíduo, né, aquele indivíduo que é aquela pedrinha viva dentro da igreja, né, Deus quer morar nele também. Né, e aqui o comentário é muito rico, né, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas ao crente que se tornou templo, né, templo santo, fazendo
comentando 1 Coríntios 3,16. Né? Então é o indivíduo, Deus ele quer morar em cada um. Né? E para isso ele apresenta o evangelho da salvação a essa pessoa. Né? Essa pessoa passa a conhecer a Cristo e, se entregando a Cristo, o coração dela é limpo, e essa pessoa, a gente vê isso, é tão lindo a gente ver isso, né? Aquela pessoa que tinha uma vida, como o pastor Ari falou aqui, uma vida toda bagunçada, e Deus parece que vira do avesso, né? E verdade, faz uma obra maravilhosa na vida da pessoa, porque ele quer morar na pessoa, ele não faz essa transformação por acaso, é porque ele quer morar numa casa limpinha, né? Então ele vai e muda de dentro para fora, né? E isso é lindo demais quando a gente vê acontecendo. Né? E assim, repetindo o capítulo 17 de Atos, né? Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? Tem uma letra de João Alexandre, né? Deus não será jamais enclausurado nas paredes de um coração, de um coração que é um coração de pedra, né? Nas paredes da religião de um coração de pedra, de quem ainda tem um coração de pedra. Né? Então é por isso que ele transforma esse coração, aquele coração duro, aquele terreno rochoso, cheio de espinho, ele limpa isso tudo, né? E faz um novo coração, né? E um lugar habitável, né? E torna isso uma casa habitável, um lugar para ele próprio fazer morada. Isso é maravilhoso. Né? Isso é muito bom, muito bom. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Novo Alvorecer, que vai ao ar todos os dias através desse canal, dessa emissora, TV Sistec. Um abraço a todos os profissionais envolvidos aí nesse trabalho. E nós queremos encerrar esse programa de hoje com a palavra do nosso pastor emérito, pastor presidente emérito, pastor Ari. E ele vai falar uma palavra para todos os irmãos, toda a nossa cidade de Caratinga. E também eu gostaria muito que o pastor Ari orasse por nós, intercedendo pela nossa cidade, por esse momento que estamos vivendo agora de pandemia. Nós temos a certeza que a igreja está orando, está intercedendo, e eu quero passar essa palavra agora ao nosso pastor presidente emérito para fazer as considerações finais e orar conosco em nome de Jesus. Muito bem. É maravilhoso esse trabalho que nós queremos que chegue ao conhecimento de todos. Por isso, quero lembrar-vos de que este coronavírus que está acontecendo é um sinal evidente de que Deus não está vingando, mas Ele já está começando a tratar com a humanidade, para mostrar que este acontecimento faz parte, não tem dúvida, do que vemos registrado em Apocalipse, dos desastres, das coisas espantosas que aparecerão no fim dos tempos. Não estou falando aqui do fim do mundo, não. Estou falando aqui do fim da igreja na terra. A igreja vai ser tirada. Por isto, medite bem. Passa a crer mesmo, verdadeiramente, que isto é um sinal de Deus. Porque está escrito, haverá pestes, terremotos, maremotos, e crescimento da iniquidade. Vocês já viram, porventura, um tempo tão indecente, tão imoral do que estamos vendo? Sou portador, ou somos portadores, ou porta-vozes de Deus para falar. É tempo de reconciliação, é tempo de procurar uma igreja. Sim, e nela fazer parte da comunhão, porque está escrito que aquele que Jesus falou, aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Adquira esta aliança e seja feliz na sua vida. Amém. Pastor Ari, nós vamos encerrar e eu gostaria que o senhor orasse por nós, pastor, e pela nossa cidade de Caratinga também. Até aqui o senhor tem nos guardado, né? O Senhor Deus tem nos guardado, e não será diferente até a consumação do tempo da igreja aqui e as outras coisas que estão vindo por aí. Então eu queria que o senhor encerrasse conosco, orando por nós. Glorioso Pai, Deus eterno, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós queremos te servir, Senhor, cada vez melhor. Olha o que pedimos, ajuda-nos. Queremos agradecer, Senhor,
pela nossa escola dominical. E agora, Senhor, quando estamos processando nossas escolas online, ó Senhor, abençoa essa equipe que Tu tens separado para fazer isto. Ó Senhor, continue iluminando-os como tem iluminados maravilhosamente. As cartas que nós recebemos, Senhor, é sempre elogiando esses irmãos que se dispôs a fazer a apresentação das escolas dominicais. Oxalá, Senhor, que o Senhor abra outras oportunidades para que nós possamos, neste pouco tempo que ainda resta, ó Senhor, angariar almas e mais almas, almas preciosas para o Seu reino. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.